Vamos ao nosso segundo tópico de estudo, comunicação. No nosso primeiro bloco de estudo, você viu como que a linguagem é algo amplo que pode se manifestar na língua, que é o nosso foco principal aqui, e também de outras maneiras. A comunicação, ela é o fim da linguagem, é a finalidade. Se nós expressamos os nossos pensamentos, é porque nós temos intenção de nos comunicar com o nosso interlocutor. A comunicação, então, ela é uma situação e ela mobiliza diversos elementos para que ocorra de maneira fluente, de maneira eficaz. Esses elementos da comunicação, eles foram definidos por um linguista russo chamado Roman Jakobson, e ele mostrou pra gente, a partir dos estudos dele, que existem 6 elementos básicos para que o processo comunicativo aconteça. Esses elementos são emissor, aquele que fala, receptor, aquele que vai me ouvir, que vai me ler, mensagem, aquilo que nós estamos trocando. Essa mensagem é escrita a partir de um código, a gente pode pensar a língua portuguesa, por exemplo, como um código, e esse código ele vai ser passado por meio de um canal. Esses 5 elementos sempre partem de um assunto, que é o referente. Então, esses são os 6 elementos do processo comunicativo: emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente. Se esses 6 elementos estiverem funcionando plenamente, eu tenho uma comunicação eficaz. Se algum desses elementos apresenta algum problema ou sofre alguma interferência que atrapalhe na comunicação, eu digo que eu tenho uma falha comunicativa ou um ruído. É algo que a FGV cobra bastante, você identificar qual é a falha, qual é o ruído dentro de situações comunicativas. Dependendo do foco que eu der para cada um desses elementos, eu vou ter diferentes funções da linguagem. Por isso que os gêneros textuais, eles têm diferentes funcionalidades. Por exemplo, quando eu estou me focando em mim, eu estou falando dos meus sentimentos, eu posso produzir, por exemplo, uma carta de amor. Isso é função emotiva da linguagem, porque o foco é no emissor. Se eu estou produzindo um texto publicitário, o foco é convencer o outro de algo. Isso aí se chama função apelativa. Se eu estou me focando na mensagem, produzir uma mensagem criativa e interessante, eu digo que eu tenho uma função poética. É o caso dos poemas, por exemplo, dos textos literários. Se o meu foco é o assunto, eu quero passar o assunto e o meu foco não sou eu nem é o outro, é o que está acontecendo, eu digo que eu tenho uma função referencial da mensagem, é o caso das notícias, das reportagens, por exemplo. Se eu tenho um texto que fala sobre o próprio código, o dicionário é um bom exemplo, você procura palavras que explicam palavras, essa função se chama metalinguística. E se o meu objetivo é testar o canal, é perceber se você está me ouvindo, é por isso que eu falo alô quando eu atendo o telefone, por exemplo, eu tenho uma função fática. Então, esses são 6 elementos da comunicação que geram 6 funções fáticas. Como que a FGV costuma cobrar esses elementos? Ela costuma colocar situações comunicativas para que você analise. Cada situação comunicativa exige um foco diferente em um elemento diferente e exige que você adapte a linguagem, como a gente falou no módulo anterior. Então, que você seja mais formal, menos formal, que você escreva ou fale. Então, vai depender sempre da situação comunicativa. Vamos praticar com as questões.